Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós temos uma foto no nosso programa A História da Foto que retrata um prócer da política regional brasileira, da política do Norte, mas que também é uma figura expoente, uma figura importante no cenário político nacional. Gilberto Mestrinho. Nessa foto ele aparece ao lado do líder gaúcho Leonel Brizola, Leonel de Moura Brizola. E para nos falar sobre essa foto, para nos falar sobre a figura de Gilberto Mestrinho, nós temos aqui o professor Ian Ivanovic. Professor, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Olha, primeiro, muito obrigado. Um prazer, tudo bem, graças a Deus. E falar sobre Gilberto é sempre para todo o amazônida, mas para todos os amazonenses, um motivo de alegria. Eu sou desses que tinha muita simpatia por ele. Professor, vamos contextualizar essa foto. São duas figuras de grande importância no processo de redemocratização. Seria isso? Sim. Você veja, Brizola cumpriu um papel fundamental no processo da campanha da legalidade. Eu, inclusive, tive a oportunidade de visitar o Palácio do Piratini e conhecer ali onde foi instalada a rádio, né, que fez o processo de comunicação e resistência. Campanha da legalidade que se dá em 64, na questão de João Goulart. Quando João Goulart tentam evitar que ele assuma a presidência da República com a renúncia de Jânio Quadros, e se faz um movimento de campanha da legalidade para que ele possa assumir a presidência da República. Exatamente. E Brizola foi importante Ele estava nisso. fora do país, cumprindo uma missão, cumprindo missões diplomáticas, e o Brizola é que vai construir o processo de resistência civil-militar para que o presidente Jango fosse empossado. E o Gilberto é uma figura que vai cumprir um papel regional de coordenar as ações no processo de redemocratização. O Gilberto foi prefeito de Manaus, foi secretário de governo, foi governador, dica de passagem, o governador mais jovem do país. Foi eleito aos 30 anos de idade, hoje isso não pode mais acontecer, a idade mínima são 35 anos, mas também era uma liderança regional e uma figura dual. Aqui tem duas histórias que eu cresci... Uma figura dual? Uma figura dual. Porque, veja, o Gilberto, ele estava longe de ser uma figura de esquerda. Você tem uma figura de esquerda, o governador Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro, e uma figura de esquerda, programaticamente aliada à esquerda brasileira. E o governador Gilberto, digamos que ele era o típico quadro da política brasileira, que dialogava com todos os campos políticos, que dialogava com todos os atores políticos. Eu classificaria Gilberto como uma figura de centro-direita. Eu até tenho uma passagem tem várias passagens da política do Amazonas muito engraçadas. E duas dessas são muito emblemáticas para mim, que eu sempre conto, inclusive, quando vou falar. Uma é sobre o colégio eleitoral e uma outra é sobre a construção de um ato das diretas em Manaus. Essa história eu ouvi do ex-deputado federal Heron Bezerra, uma delas que era alguém sempre escalado para conversar com o governador Gilberto Mestrinho, porque era uma figura que tem um perfil programático, mas uma figura que sempre teve uma amplitude no diálogo. E diz que Gilberto teve uma reunião de programação dos atos das diretas em Manaus. E aí disseram, vamos produzir o panfleto de convocação. Isso é 1984? Eu não vou me recordar 1984, agora 1984. Propriamente em que momento, direta, né? Porque a campanha da direta foi uma campanha extensa, né? Então, teve vários momentos, né, de mobilização e de construção dessas agendas. Mas num desses momentos, tiram uma comissão, como sempre, e vamos produzir o panfleto das diretas. E o pessoal da esquerda, do Amazonas,
produzem um panfleto, que era um negócio de umas 5 laudas, era um exagero de texto. Aí entregaram para ele tinha um jeito muito próprio de falar, e disseram assim, não, olha, eu acho que nós vamos fazer um outro texto. Diz que ele pegou um papel e escreveu, o governador Gilberto Mestrinho convoca para ato no dia tal, hora tal, e assim ficou o panfleto. Mas nesse mesmo ato, nessa mesma reunião, diz que tinha uma polêmica, que era vai ter bandeira vermelha ou não nos atos. E o governador disse, olha, governador Gilberto, não permite bandeira vermelha. E aí o pessoal disseram, olha, não vai ter muita bandeira vermelha. Diz que o Heron Bezerra, que é o porta-voz dessa diz que era o emissário desse campo para discutir esse ato, disse, não, olha, governador, não só vai ter bandeira, como vai ter muita bandeira. E o que resultou foi uma pancadaria generalizada. E para você ver como é dual o processo mesmo. Porque você tinha campos diferentes, pensamentos diferentes, mas no mesmo palco, numa mesma trincheira, que era exatamente redemocratizar o país. Professor, Gilberto Mestrinho era conhecido como JK do Norte. Por quê? Porque o Gilberto foi um governador desenvolvimentista, tal qual o JK. Você veja, o Gilberto, durante muitos anos, você não conseguia andar por muitos quilômetros sem encontrar uma obra do Gilberto. Fosse escolas, fosse o processo de construção de hospitais no estado do Amazonas. Então, o Gilberto era um governador de grandes obras, mas ele também era um governador que dava resposta a essas demandas mais particulares das populações mais humildes. Eu, por exemplo, me recordo, se eu consigo lembrar do antigo estádio, o Vilvaldão, que hoje é a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, daquela arena tomada de rabetas, de motor rabeta, de lanchas, de cesta básica, de sacola de peixe, de boneca. Então, o Gilberto, ele produzia uma agenda que se compreende como assistencialismo social, mas ele estabeleceu um vínculo com a população diferente. Então, ele produzia essas entregas. Olha, as sacolas do Gilberto são uma marca até hoje. Período de Natal, sempre surge um meme das sacolas de peixe do Gilberto no final do ano, ou das bonecas que ele entregava. Olha, eu já ouvi vários depoimentos de pessoas de origem muito humilde que diziam, olha, a minha primeira boneca foi dada pelo governador Gilberto Mestrinho. Então, esse era o Gilberto, o cara que produzia as pequenas entregas no campo do assistencialismo, ou, como queira se compreender, no campo da assistência às pessoas que mais necessitavam, mas era também um Gilberto de grandes obras, mas também um Gilberto de muito enfrentamento. Os governos do Gilberto para o movimento social, apesar dele ter uma relação onde ele se orgulhava de ser um servidor público, em alguns governos produzia um conjunto de reajustes, os governos do Gilberto também foram governos de muito enfrentamento, com o movimento social, com professores, enfim. Ele foi cassado, né, professor? Em 1964 ele é afastado da política pelo governo militar. Para onde ele foi? Foi para o Rio de Janeiro. Ficou vivendo no Rio? Ficou vivendo no Rio de Janeiro. E depois, no processo de redemocratização, ele tem uma passagem pelo PTB, né? E no processo de redemocratização ele vai para o que hoje é o MDB, né? Volta a ser MDB, né? Mas que no período era PMDB, e ele fica até sua morte como presidente estadual do PMDB. Professor, ele é o grande político, pode-se dizer, do final da segunda metade do século 20 lá no Amazonas. Ele tem importância na formação desses políticos que a gente viu do estado de Amazonas depois de 64, na redemocratização. Ele tem importância nessa formação? Eu vou lhe dizer o seguinte, o Gilberto, ele ajudou a formar uma geração de políticos que chegaram à prefeitura de Manaus, que chegaram ao governo do estado do Amazonas, e ele ajudou também a formar uma geração de adversários dele. E muitos desses adversários que se tornaram deputados, que se tornaram senadores, que, enfim, cumpriram um papel político. Veja, Quer dizer, ele era uma figura central na política amazonense. Sim, porque o Gilberto, ele pautava, seja o rumo do estado,
Portanto, quem serão aqueles que vão vir a sucedê-lo, os que sucederão ele, mas ele pautava também os adversários, né? Porque as pessoas constituíam um campo de oposição a ele. Então, os atores que se destacavam nesse campo de oposição a ele também eram os atores que se tornavam os grandes porta-vozes desse campo. Então, ele é uma figura muito central. Então, dele se forma uma geração de políticos. E dele vem, enfim, um conjunto de atores como Amazonino, como Eduardo Braga. Amazonino Mendes, enfim, como o atual senador Omar Aziz, enfim, que é uma escola política que vai se constituir e todos esses que o senhor falou foram governadores do Estado, né? Todos esses foram governador do Estado e com uma marca de obras. Todos são governadores de grandes obras. Veja, isso não significa dizer que não se vá ter um processo de disputa, de enfrentamento ou de construção de alianças. Na verdade, o governo do presidente Lula, ele vai dar uma mexida nesse jogo nos estados, porque quando os trabalhadores, as forças populares do Brasil chegam ao poder, eles vão também ter um processo de relação diferenciada com esses governos. Então, os partidos de esquerda, ditos de esquerda, os partidos de esquerda vão que estavam, em regra, na oposição a esses atores, eles passam a compor esses governos. Então, o Gilberto pode-se dizer que ele pautou a política até poucos anos, ou melhor, segue pautando, porque muitos desses atores têm força ativa no estado do Amazonas. Mas veja, tem uma coisa que me chama muita atenção no Gilberto, que era a conexão dele com o povo do Amazonas. O Gilberto, ele tinha uma conexão com o povo do Amazonas. Eu, por exemplo, não tive uma convivência direta com ele. Me lembro de estar em alguns momentos próximo a ele, mesmo porque era muito criança, já nessa reta final da vida dele. Mas quando o Gilberto morreu, eu lembro que eu estava em São Paulo, eu era presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e na minha mesa, na minha sala, chega a notícia, eu abri o notebook, chega a notícia, e eu vejo que morreu o Gilberto e ouço a música Boto Navegador. E eu começo a chorar imediatamente. E as pessoas entram na sala e quem foi que morreu? O que aconteceu? Eu digo, não, quem morreu foi Gilberto Mestrinho. E as pessoas achavam que eu tinha uma relação de muita proximidade, porque do jeito que eu fiquei, mas eu, no fundo, tinha, assim como boa parte dos amazonenses. Essa música do Boto Navegador, por muito tempo, foi considerada um segundo hino do estado do Amazonas. Porque ela trata da figura Gilberto, que é uma outra questão muito interessante. Porque ele Exatamente, ele vai ressignificar um ataque político, né? O Boto Navegador. Então, e ele vai transformar o timão do barco, que é exatamente aquilo que você movimenta para o lado que você quer que a embarcação vá, ele transforma isso em um dos símbolos do governo dele, e ele transforma o boto em um dos símbolos do governo dele. Então, e eu fiquei muito emocionado. É uma música que impacta muita gente porque ela fala do Amazonas, ela fala dos rios, ela fala dos nossos animais e fala de uma grande liderança política. Programaticamente, eu estou num campo, Gilberto estaria em outro campo. Mas é impossível falar da política do Amazonas sem você falar de Gilberto Mestrinho. E essa era uma música que me emocionava muito, que era exatamente assim: no rio um caboclo navegar sem medo, viu Ararirapu, boto tucunaré. Veja, eu tenho na minha memória essa música. O Boto Navegador... Por que essa história do boto, professor? Veja, aí você vai encontrar gente para narrar muitas versões? Muitas versões. Mas uma das versões é que você tinha municípios com número X de eleitores, e aí abria as urnas, aparecia um número 2x de eleitores. E aí todo mundo dizia de quem é esses votos, de quem é esses votos, de quem é esses votos, dizia do Boto. E eram urnas em que o ex-governador, o ex-senador ganhava. Em tempo de cédula de papel. Em tempo de cédula de papel. Então diziam que é do Boto, é o Boto, e ele ressignificou. É mais uma dos temas de das artimanhas que tinha Gilberto Mestrinho. E de uma grande figura, né? Porque ele vai pegar algo que era pejorativo e transformar em algo bom para ele. Porque ele vai dizer, não, eu sou o Boto, porque o Boto percorre as águas,
O boto é um animal de identidade do meu estado. E ele vai juntar o boto e o timão, que é de líder, de comando, de autoridade sobre o estado e sobre sua gente. Então, o boto, uma das versões é essa, né, que está vinculada ao processo de ressignificação e ao processo de contabilização dos votos. Que mostra bem a capacidade eleitoral e também política de Gilberto Mestrinho. Foi mais uma foto, então, que tivemos hoje aqui no nosso programa A História da Foto, hoje com o professor Ian Ivanovic, a quem nós agradecemos e convidamos para outras fotos do estado do Amazonas e do Brasil também. Queremos agradecer, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Acho que a gente sempre precisa rememorar, conhecer a nossa história. É impossível pensar o futuro do país e construir esse futuro sem você olhar para o passado. Então, muito obrigado por ter a oportunidade de falar um pouco do meu estado e dessa figura que faz parte da construção da história do Amazonas, da Amazônia, mas também do nosso país. E agradecemos a sua audiência. Até uma próxima vez. Muito obrigado.